Fala, meu jovem, vocês tá bom? E no review de ferramentas de hoje, o medidor de espessura. Infelizmente, acabou demorando um certo tempo para a realização do vídeo, pois os últimos dois produtos aí, duas ferramentas que eu havia comprado junto, acabou ficando retido na alfândega. Isso levou vários meses, como vocês puderam ver, mas felizmente foi resolvido aí e agora eu posso trazer o 14º e o 15º vídeo aí daquele pacote de review de ferramentas que eu havia prometido aí. Então, a nossa ferramenta de hoje, o medidor de espessuras, que não é exatamente um micrômetro, mas ele mede espessuras aí. Ele vai vir numa caixinha aí, existem vários modelinhos que são bem similares aí. E para quem veio, né, somente para fazer a calibração do mesmo para utilizar, já vou deixar um minuto aqui em que eu faço isso para que você acabe não perdendo tempo assistindo o vídeo aí. Então, ele vem na caixinha, vem um manual e tem alguns idiomas, mas então quem não fala, né, o inglês fluente aí, ou o espanhol fluente, ou o mandarim, não vai conseguir realizar a parte da calibração aí. Ele vem também um saquinho, né, ziplock, onde vem uma lâmina metálica aí e 6 chapinhas, né, digamos assim, para fazer a calibração do aparelho, para assim começar a utilizar. Então a gente tem, né, o medidor de espessuras aqui, onde ele tem o botão Power, né, de liga e desliga, tem as unidades de medida, ele tem para iluminação, ele tem a parte do ímã, né, magnético aqui, onde ele faz a leitura automática, e para fazer a leitura e apagar. Basicamente é isso. Ele funciona com duas pilhas AAA, né, aquela famosa pilha palito. Só colocar as duas pilhas e ele já está apto aí. A gente pode ligar o mesmo, então ele tem, né, a função de iluminação aqui, ou a gente pode deixar ela desligada sem problema algum. Então, primeiro passo, né, vamos fazer a calibração, que vamos utilizar essas lâminas aí. Eu vou desligar ele aqui novamente, porque isso é necessário. A gente vai apertar o power, né, e as unidades de medida tudo junto e vai segurar. E aí ele entra aqui onde faz a calibração, né? E o primeiro passo é a gente começar da menor até a maior. Então a gente vai colocar ela na chapinha e vai simplesmente segurar alguns segundinhos e ouvir o bip, ó. E automaticamente ele fez a medição da 0,5. A gente vai passar para 0,10 aqui. Tomem cuidado, não arrastar, não esfregar. São bem sensíveis aí. E ele fez a leitura. E agora a gente vai seguir, né? 0,25 aí. 0,50. 1 milímetro. E 2 milímetros. Feito isso, não temos mais as plaquinhas e ele já está apto a ser desligado. E nesse momento a calibração está feita. A gente pode ligar e aí a gente já pode fazer o teste. Entrou no modo automático aqui. Então a gente pode medir, sei lá, qualquer uma aqui de 1 milímetro. Vamos fazer o teste aqui para realmente ver, né, se ele está calibrado. Existe uma variação, é totalmente normal aqui. A gente vai colocar ele, ó, segurar, ouvir o bip. A gente tem uma variação pequena aqui. E aqui vem as unidades de medida, né, assim como eu havia dito. Então ali ele está em micron. 1 ali significa micron, né? Então ele tem 1000 microns ali, que é basicamente 1 milímetro. Vou colocar para milímetros, olha lá. Tá vendo milímetros? milímetros, e ele deu mais ou menos uma alteração de 0,6 ali, que é totalmente normal. Esse 0,6 seria uma chapinha como essa daqui, que não tem um fio de cabelo. Isso aqui é quase nada. Então ele tem essa tolerância aí. E a última unidade de medida aqui é mils, né, que é polegadas. Então essa medida, se você converter para polegadas aí, é basicamente isso. Então são as unidades de medida aí de micron, milímetros e de polegadas. E aí a gente pode zerar aqui, segurar um pouquinho, apagar, e aí a gente pode fazer qualquer outra leitura. Eu vou colocar numa chapa nua aqui, ó. E ele fez uma medida aqui, né? Eu costumo deixar sempre em milímetros ali. Então tá vendo? Ele tem uma diferença de 0,5. Ele deu essa diferença já. Quem quiser pode fazer uma nova calibração. Às vezes ajuda a minimizar
essa diferença mínima aqui, que é totalmente aceitável, mas às vezes ele diminui sim. Antes, na primeira calibração, ele já não tinha tanta diferença assim. Mas enfim, isso é totalmente normal e aceitável aí. Aqui, como eu disse, né, ele tem a parte da iluminação. E agora eu vou testar no veículo ali para vocês verem como funciona de fato. Bom, então para quem conhece, acompanha o canal aí, né, não preciso dizer muita coisa. Estamos aqui com a nossa Saveiro Sunset. Eu vou fazer uma medição aqui. Aqui temos o tanque, né? Na parte lateral aqui, ó. 0,64. Para quem entende aí de funilaria, sabe que esse é um ótimo número. Então tudo tá girando aí na casa dos seus 50 a 60. Tudo nessa faixa de 50 a 60 aí, uma repintura, claro. Quem acompanha o canal aí viu. E essa medição ótima aí, vamos pegar aqui, ó. 0,79, 0,70, tudo nessa faixa aí. Lembrando, né, que tem 6 camadas de verniz. Então tudo nessa casa aí. Então, só para vocês entenderem, né, o que são essas medidas, imagine que a gente tem uma chapinha de 0,50, né, de 0,25 aqui, e somando as duas, né, daria 0,75 aí, a medida máxima que a gente conseguiu encontrar em espessura aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, basicamente essa espessura, uma unha mais ou menos aí, umas 4 folhas de sulfite, e o que significa que a gente tem essa medida aqui, né, essa espessura entre o lado de fora até a gente chegar na lata. E isso é muito pouco. Vocês imaginem que aqui tem camadas de verniz, tem a tinta poliéster, tem o primer e o wash primer. Então tudo essas camadas juntas até chegar na lata só dá essa finurinha aqui. Então quando vocês medem um carro, né, no micrômetro aí que tem uma repintura de 600, 700, é basicamente isso aqui, assim como eu vou mostrar para vocês aí. Então liguei o aparelho novamente, agora eu vou mostrar em micras ali, ó. Para vocês verem, quando um polidor falar, tem tantas micras e tal, ó, vou medir aqui, ó. Olha lá, 660 micras numa repintura, é ótimo, um top de linha, acaba deixando essa medida. E agora eu vou medir em cima do adesivo para vocês verem o tanto que sobe, ó lá. Subiu para 890, então a gente tem basicamente 200 micras aqui de uma pintura em cima de um adesivo. Então é basicamente isso. Se eu mudar a unidade, ó, a gente tem lá, ó, 89, né, milímetros ali. Isso aqui é o milésimo de milímetros. Não é milímetros, é milésimo de milímetros. Que é basicamente aquela chapinha que vocês viram junto. Ó. Se eu medir aqui na parte de baixo, ó, a gente tem 74, exatamente aquelas duas chapinhas. Então é basicamente isso aí, para vocês saberem o que é uma pintura original, o que é uma repintura e tal. Geralmente uma pintura original de fábrica aí vai ter ali seus 200 micras, algo do tipo, depende de montadora para montadora, se já teve polimento ou não. E aí, geralmente o polidor vai medir o carro lá, tem 150 micras, então ele faz um polimento, aí o carro acaba ficando com 130 micras. Então é essa distância aí que vai reduzindo. Acredito que basicamente não tenha ficado nenhum tipo de dúvidas aí sobre para que serve o aparelho e como funcionar. Segurou, desligou, e é isso aí, meus jovens. Espero que tenha ajudado aí no review de ferramentas do medidor de espessura e também micrômetro aí. Então é isso, meus jovens, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre ficar por dentro das dicas e dos novos tutoriais. E é isso, galera, valeu, até a próxima.